Olá, meu amigo, minha amiga da classe dos jovens, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo da Bíblia. Hoje eu estarei apresentando a lição dos jovens, que este trimestre tem o título Conflito, a cosmovisão bíblica sobre o conflito entre o bem e o mal. Você é o nosso convidado. Mas espere aí, onde está o antigo professor, o Timóteo? O Timóteo, que também é o meu irmão mais novo, pode parecer um pouco mais alto, só que eu nasci primeiro. Então, Timóteo, ele foi diagnosticado com dengue esta semana, ficou acamado com febre uns dias, ele já está se recuperando, ele agradece pelas orações e pelos comentários de apoio que vocês deixaram aqui no canal, e na semana que vem ele estará com vocês. Hoje, o vídeo 1, infelizmente ele não pôde gravar e eu estou aqui compartilhando o estudo com vocês. Então, a lição Conflito, que tem o título na lição 1, O Autor do Mal. Eu nem estou com a lição aqui, estou com as minhas cópias que eu retirei da internet. E o ideal é que você tenha a lição, né? Eu tenho aqui a lição dos adultos, que eu gravo na outra série aqui no canal. Só que se você não conseguiu adquirir a sua lição, você pode fazer igual eu. Você vai lá no site da CPB e você vai baixar a lição do dia, você vai imprimir e você vai grifar, estudar, rabiscar, como eu fiz aqui. Bem, eu quero sugerir que você leia o livro O Grande Conflito. Eu tenho aqui um exemplar do livro Grande Conflito. É um exemplar um pouco antigo, um pouco pesado, eu acho que deve ter uns 2 quilos. Esse livro possui mais de 100 anos, é de 1911 aproximadamente. E é a mesma versão do Grande Conflito capa dura que nós encontramos, né, lá na CPB. Então eu aconselho que você leia o Grande Conflito completo. Ah, Tiago, mas é um livro grande, com 500 páginas. Oh, meu amigo, você é jovem universitário, né? Você está aí no ensino médio, se preparando para o vestibular, fazendo faculdade, você já está lendo aí material que exige, né? Esse livro não vai exigir tanto de você. Leia o livro prestando atenção nas passagens bíblicas. Mas afinal de contas, Tiago, o que é o Grande Conflito? É um livro de Ellen White? Não. O Grande Conflito é uma expressão que aparece em Daniel, capítulo 10, verso 1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Envolvia o quê? Grande conflito. Então essa expressão é uma expressão bíblica. A Bíblia diz que Daniel entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Tiago, o que fala em Daniel capítulo 10? Fala da batalha entre anjos do bem e anjos do mal pela mente de um homem, de um governante, chamado Ciro, o Grande, aquele que unificou o império, aliás, aquele que expandiu, que começou a expansão do Império Medo-Persa e também libertou o povo judeu. Então no verso 13 nós temos aqui a batalha entre os anjos nos bastidores. E o grande conflito, como diz o subtítulo da lição, é a perspectiva, é a lente por meio da qual nós enxergamos o mundo. Quem nos diz isso? A Bíblia. A Bíblia mostra que a história terrestre, ela não é apenas um amontoado de guerras e conquistas e pessoas que sobem ao trono, caem ao trono, pessoas que abrem empresa e ficam ricas e ficam pobres. Não. Essa é a visão superficial, desconectada, desorganizada. Quando estudamos a Bíblia, nós percebemos que houve uma guerra nas estrelas que começou no céu entre os anjos. E esse conflito ele se arrasta até o planeta Terra. E então, os impérios que ascendem ao poder, os reis, presidentes que caem do poder, as conquistas e os retrocessos da história, as revoluções, elas são fruto de uma batalha nos bastidores entre os anjos do bem e do mal. Então, ao nós conseguirmos enxergar a história da Bíblia, Caim representando aqueles que deram ouvidos ao mal, e Abel, os justos, Caim perseguindo Abel. E ali nós vamos ter 2 linhagens, a linhagem do bem, a linhagem do mal, em toda a história da Bíblia. E depois que termina o Novo Testamento, em toda a história da humanidade, até nos nossos dias, precisamos da capacidade de compreender os princípios do bem e do mal entrelaçados na progressão da história humana.
Essa é a ideia de O Grande Conflito. Então, o livro O Grande Conflito, Ellen White, ela mostra como que essa ideia está na Bíblia. É por isso que o livro é cheio de citações da Bíblia. Depois ela vai mostrar essa ideia no início da igreja cristã. Depois, na Reforma Protestante. Porque ali na Reforma Protestante havia uma disputa pela Bíblia, por deixar a Bíblia acessível ao povo, por cada um ter a permissão de interpretar a Bíblia. E depois, nos dias de hoje, temos uma disputa pela interpretação correta da Bíblia, principalmente em relação à volta de Jesus, ao que Jesus está fazendo hoje no santuário celestial, ao que acontece com o homem após a morte, as profecias de tempo em Daniel 8 e 9. Então esses seriam, e também em relação à lei de Deus, principalmente o quarto mandamento sábado. Esses seriam os pontos principais em disputa no dia de hoje. E você vai, tomar a pílula e ficar consciente desse grande conflito que até então talvez você não havia se atentado, não havia percebido, mas o que diz a Bíblia, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, existe um grande conflito. Você precisa agora ler a Bíblia e conseguir encontrar na Bíblia esse grande conflito. Tiago, eu não gosto de Ellen White. Tudo bem, mas entenda que ela, se você não entender ela como recebedora do dom de profecia, leia o grande conflito pensando em Ellen White como um teólogo, né? Você não lê tantos livros aí de teólogo, pelo menos deveria ler alguma coisa de material religioso. Então você vai ler lá como ela está explicando a Bíblia e você vai julgar por você mesmo se os textos da Bíblia que ela cita embasam as ideias e os parágrafos onde ela vai descrevendo o grande conflito entre o bem e o mal. E eu gostaria de falar para você, jovem universitário, passar lá na editora luzdomundo.com.br e adquirir livros de boa qualidade para você ampliar os seus conhecimentos. Eu tenho aqui, O Espelho dos Mártires. É a história de muitas pessoas que deram a vida por amor a Cristo, a começar pelos discípulos, conta como cada discípulo morreu, depois os mártires do início da igreja cristã, ali no Império Romano, e depois ele vai contar muitas histórias de pessoas que morreram durante a Reforma Protestante, por amor à verdade, não é mesmo? Aqui Madison, a linda fazenda de Deus, você vai se emocionar e chorar. Acha que só as meninas vão chorar? Os homens também choram. Uma história realmente impactante de pioneirismo da verdadeira educação adventista, iniciada ali pelos professores Edward Sutherland e Percy Magan. Conta como eles construíram a escola de Madison. E aqui, Fogo nas Colinas de Zurique. E ele está em forma de diálogo, em forma de conversa. E ele conta a história de como houve o despertamento de que o batismo infantil não estava correto. Isso começa lá em Zurique, na Suíça. Então as pessoas falaram, mas não deveríamos batizar na idade da razão? E, meu amigo, isso aqui dá pano para manga, deu muito fogo ali, olha, eu não posso contar. Então, editora luzdomundo.com.br, isso aqui é baratinho, você vai olhar lá, são livros espessos que vão alimentar você muito tempo. Agora, vamos iniciar o nosso estudo. Mais uma coisa, para a lição dessa semana, você pode ler o capítulo 29 e o capítulo 30 de O Grande Conflito, que é o maior inimigo do homem e como vencê-lo, e o outro capítulo que eu esqueci, o título eu já lembro aqui, é Por que existe o sofrimento. Estão relacionados com o tema de estudo aqui. Agora, quem é o autor do mal? O autor do mal. E essa aqui é fácil para você começar lá na classe de jovens e colocar todo mundo em aperto, Como todo mundo está esperando uma resposta, você vai falar, não, lá em Isaías está escrito quem é o autor do mal. Isaías 45, verso 7. E aqui diz assim, olha o verso 5, eu sou o Senhor e não há outro. Então é Deus que está falando. Verso 7, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Uau! Quer dizer então que o autor do mal é Deus. E agora? Como sair dessa, José? Na verdade, isso aqui é apenas um jogo de palavras,
O mal é uma palavra polissêmica que admite vários sentidos. E aqui nesse texto, o mal ele contrasta com paz, né? Então é Deus que estabelece a paz e é Deus que permite a guerra. Quantas vezes o povo de Israel começou a adorar Baal e Deus enviou o quê? Enviou os estrangeiros, ou permitiu que os estrangeiros oprimissem o povo de Israel. Então, esse mal está no sentido de guerra, não no sentido de mal moral, ok? Isso aqui é só para você chamar a atenção aqui de quem está desatento na classe dos jovens conversando e logo depois você explica, porque na verdade Deus não é o autor do mal. Que isso fique bem claro. E vamos estudar aqui, olha só, lidando com o fungo do pecado. E a parte de domingo conta a história de uma pessoa que comprou uma casa nova e de repente nasceu um cogumelo ali no banheiro. E muitas pessoas às vezes pensam, né, no pecado, como é ensinado nessas histórias ou nessas ilustrações. Só que é apenas uma ilustração. O pecado não é um fungo, não é um pozinho, não é um cheiro mágico, não é um encantamento, como lá na história da Bela e a Fera, né? O pecado não é um vírus como o vírus da Covid. O pecado não é nada dessas coisas. Tiago, o que é o pecado? Porque estamos estudando o mal. Quem criou o mal? O mal é o pecado. Você precisa fazer essa associação. O mal não é uma força, não é o lado negro da força, né? O mal é o pecado. Vamos raciocinar de acordo com as categorias bíblicas. E lá em 1 João, capítulo 3, verso 4, 1 João, capítulo 3, verso 4, nós temos a definição de pecado. Olha lá. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado é uma escolha consciente seguida de uma conduta. Pode até não ocorrer a conduta. Então, você decidiu assaltar um banco, preparou tudo, chegou, estacionou o carro na frente do banco, ficou morrendo de medo e foi embora. Olha, você já havia decidido assaltar o banco, você só abortou o plano. Agora, o pecado é uma escolha que pode ou não ser seguida de uma conduta, é uma escolha, é uma decisão de quebrar a lei de Deus. Aquele que transgride a lei de Deus comete pecado, porque pecado é a transgressão da lei. E quem foi que cometeu o pecado original, o primeiro pecado? Quem foi o primeiro transgressor da lei? O que criou o mal? Essa pessoa é o diabo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, Jesus está dizendo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Jesus nos diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus orienta, aquilo é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. A lei de Deus, proferida pela boca de Deus e escrita pelo dedo de Deus, é a palavra de Deus, é a verdade. Agora, Satanás, o diabo, jamais se firmou na verdade, porque nele não é verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui temos um contraste entre a verdade e a mentira. Satanás é o pai da mentira. E olha só, ele é chamado de homicida desde o princípio. De todos os pecados ou crimes, o que chama mais atenção, o mais emblemático é justamente o homicídio. Aquele que extingue a vida e a liberdade de uma pessoa. E aí Satanás é homicida desde o princípio. Mas, Tiago, quem Satanás matou lá no céu? Ao ele proferir mentira sobre o governo de Deus, ele atenta contra a vida do próprio Deus. Quando nós falamos mal de alguém, nós estamos matando aquela pessoa, destruindo a honra daquela pessoa. Então, a mentira de Satanás levou-o a ser homicida. Tanto é que a Bíblia, lá em Apocalipse, diz que houve guerra no céu, peleja, pólemos, que é a palavra na Bíblia para guerra, para batalha física mesmo. Tudo começa com uma disputa filosófica, uma disputa de ideias.
e que como Deus não aceita, Satanás ele fala, eu vou partir para a briga. Então é Satanás que apela para a força, não Deus. Agora Deus e os anjos precisaram se defender, não é mesmo? Olha só, quem dentre vós me convence de pecado, se digo a verdade, por que razão me credes? Jesus agora associa a verdade com o oposto de pecado. Aquele que não permanece na verdade, ele está em pecado. E Jesus disse, vós sois do diabo que é o vosso pai, o pai da mentira. Eu vos falo a verdade. Quem me convence de pecado se eu falo a verdade? Então isso aqui é muito interessante. Satanás, ele inicia com a mentira. Agora, Deus escolheu lidar com o pecado e irá restaurar todas as coisas à sua pureza sem igual. O delicado processo de eliminar o pecado, enfrentar e lidar com o originador da rebelião e garantir que o fungo nunca mais brote custou e ainda custa muito caro a Deus. Há uma razão pela qual essas coisas demoram tanto? É um procedimento delicado. O tempo é amigo da verdade. Quanto mais tempo, mais as coisas se esclarecem. Deixamos de enxergar aquela situação com a visão apaixonada, no calor do momento. E quando refletimos sobre a nossa atitude, nós realmente percebemos, não é bem assim, é desse outro jeito. Então o tempo é amigo da verdade. Agora, a pressa, ela é amiga da insegurança. Se você está muito apressado, você pode se precipitar, responder errado, você pode tomar a decisão incorreta. Então, se você tem a verdade, você não se preocupa com o tempo, porque você sabe que a verdade vai aparecer. E quanto mais aquele assunto é investigado, mais rapidamente não, mais provavelmente vão descobrir o erro, a mentira. Às vezes você está ali fazendo a contabilidade em uma empresa, ou até a contabilidade do seu próprio salário, do seu próprio dinheiro, e onde está um erro, está faltando R$50, e quanto mais você procura, mais perto você está de encontrar aquele erro. Vamos aqui para a parte de segunda-feira. Existem mais ou menos 3 perguntas que você precisa lidar com elas de maneira rápida. Porque ao conversar com outros jovens em ambiente universitário ou no ambiente do trabalho, você vai encontrar pessoas que não acreditam em Deus ou que não querem aceitar o Deus cristão. E elas vão fazer uma dessas 3 perguntas. Se Deus criou tudo perfeito, por que existe o pecado? Se Deus é amor, por que eu sofro tanto? Por que pessoas inocentes sofrem? Se Deus existe, por que ele não acaba com o mal agora mesmo? Se Deus existe, se Deus é bom, se ele já sabe, por que ele não volta hoje e acaba com tudo? Bem, a lição nos sugeriu ler Mateus 13, 24 e 30. O próprio Deus responde de uma maneira tão simples e tão elegante. É a parábola do joio e do trigo. Ali em Mateus capítulo 13, você vai encontrar várias parábolas. Todas elas começam. O reino dos céus, verso 24, é semelhante. Verso 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus. 33. Disse-lhes outra parábola, o reino dos céus. Jesus está procurando explicar quem é Deus, qual é o seu caráter, onde está a sua cidade, quais os princípios que governam o seu reino, a sua civilização, que estão em contrastes com a civilização humana, onde durante 6.000 anos tem gente matando um ao outro, querendo terra, né? Tudo é briga de vizinho. Estamos vendo ali na Rússia e na Ucrânia, briga de vizinho. Estamos vendo uma guerra no Oriente Médio. Então, existem 6.000 anos que os seres humanos matam uns aos outros. Tudo começa ali com Caim e Abel, o irmão mais velho matando o irmão mais novo. Então, o reino dos céus é diferente dos reinos terrestres. Em qual deles você vai escolher morar? Olha só, Mateus 13, verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles outros não lhes é concedido. Se você achar que essas histórias são bobinhas, você não vai compreender os mistérios do reino dos céus. Agora, se você pegar essas histórias de Jesus, essas parábolas,
e procurar esquadrinhar, entender o código, montar as peças do quebra-cabeça, você vai compreender os mistérios do reino dos céus. E você tem que depositar um voto na urna, né? Diz por aí que o povo não sabe votar, que o povo é analfabeto e que o povo é isso e o povo é aquilo. Mas a pergunta é, você já aprendeu a votar? Se você não compreender os mistérios do reino dos céus, pode ser que você vote no candidato errado. Tiago, como é que faz para votar? Pois é, temos que saber como é que é o voto. Já já retomaremos esse assunto. Aliás, vamos ler a parábola do joio e do trigo. 24, Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou o homem, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até quando? Até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Professor de jovens, você não pode passar essa lição sem ler essa parábola, ela é fundamental aqui. Você vai ler e explicar cada símbolo, cada elemento. Então, o reino dos céus é o universo onde Deus reina. É a civilização que Deus criou de acordo com a sua lei, onde todos são felizes. E Deus estava semeando um novo campo, plantando um novo planeta. E quando os homens dormiam, então olha, esse homem que semeou é Deus. Os homens, você vai entender que é toda a comunidade ao redor de Deus, os anjos, os mundos não caídos. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quem é o inimigo dele? É uma referência a Satanás, Lúcifer, o diabo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Veja só o problema. Esse inimigo, ele é covarde. Esse inimigo veio pela noite. Ele não enfrentou o dono da fazenda de dia, porque ele sabia que ele estava errado. Sabe quando a pessoa não tem argumentos, o que ela faz? Ela bagunça a discussão. Ela começa a xingar sua mãe, ela parte para agressão física, ela parte para gritaria. Por quê? Porque ela não tem argumento. Então, ao ela transtornar a situação, as pessoas falam assim: eu vou sair daqui, esses dois, eles estão se exasperando, eles exageraram. Quando, na verdade, não foram dois, é apenas uma pessoa que bagunçou aquela situação. É isso que Lúcifer fez. Ao ele bagunçar as ideias, ao ele manchar, anuviar a imagem de Deus perante os seres criados, ele tenta de algum modo ganhar tempo, ele tenta de algum modo vencer uma guerra que ele não pode vencer. Então, ele vem de noite e ele mistura o joio no meio do trigo. Para quê? Para acusar o dono da fazenda, de que o dono da fazenda administra mal a fazenda. Tanto é que estão nascendo duas plantas diferentes juntas. Porém, existem testemunhas. E olha só, 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? O Senhor é autor do mal. O Senhor está administrando as coisas de um modo que nós não sabemos. E aí o que o homem falou? Um inimigo fez isso. Eu não sou o autor do mal, da tristeza. Foi um inimigo. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. O inimigo foi muito astuto. Ele criou uma dificuldade que o dono da fazenda não conseguiria resolver de imediato, sem causar danos aos demais seres criados, sem estragar o trigo inocente.
Então, a situação demandaria tempo. O processo de remover o joio é muito delicado. Precisar-se-ia de tempo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. O que é a colheita? É o juízo final. No tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no celeiro. Existe uma explicação, bom, depois podemos tratar disso. Olha só, 13, verso 37. Aliás, 36. Chegando-se ele, os discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, os que praticam o pecado. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas e o trigo? Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que interessante. Jesus mesmo dá a explicação da parábola. Agora, o livro O Grande Conflito, ou a série O Grande Conflito, ela vai expandir tudo isso, desde a história de Adão e Eva, Caim e Abel, o dilúvio, a Torre de Babel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Juízes, Samuel, Saul, Davi, tudo está interligado, tudo está interligado. É uma única história. E Hollywood fica o tempo inteiro copiando. Você tem lá o filme Guerra nas Estrelas, aí tem a Força, os Cavaleiros Jedi, o lado negro da Força, o Senhor dos Anéis, e aí você tem Harry Potter, são cosmovisões falsas do mundo que, de certo modo, querem fazer que essa história aqui, ela pareça mentira. Você precisa saber a origem do mal, a origem de tudo, o início do pecado. Se você não compreender isso, se você não compreender de onde você veio, você não vai conseguir sair ileso da guerra e não vai saber para onde está indo. Outro texto importante aqui, Ezequiel 28. Esses são os textos que embasam essa guerra no céu que eu falei para vocês. Ezequiel 28 diz o seguinte: Tu eras querubim da guarda, ungido, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade de ti. Voltemos no verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Então, aqui nós temos um vislumbre do querubim, do anjo. A lição de segunda-feira diz que antes de Deus criar o universo, existia apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem sabe, Lúcifer foi o primeiro ser a ser criado. Quando ele olha para frente, ele vê Deus. Quando ele olha para trás, ele não vê nada. Não existia nada. É provável que ele foi o primeiro ser a ser criado. O mais velho, a mais velha criatura do universo, digamos assim. Lá ninguém envelhece. E depois todos os outros anjos foram criados. E Lúcifer era o querubim da guarda que ficava ali velando a glória de Deus com as suas asas. Ele estava numa posição muito elevada. Tiago, mas quando eu leio aqui fala que é o rei de Tiro. E quando você vai ler lá em Isaías 14, diz que é o rei de Babilônia. É porque atrás desses reis estão os anjos. Atrás de reis bons como Davi, anjos do bem. Atrás de reis maus, como o rei de Tiro, o diabo. E Ciro? Havia uma disputa ali em Daniel 10, lemos o texto no início. Daniel 10, 13, 21 dias. Aquele anjo pelejou contra os anjos do mal e arrastava para cá, era uma disputa pela mente de um rei, o rei da Medo-Pérsia. Até que Miguel veio e Ciro foi convencido da verdade. Olha, que fantástico isso aqui. Por isso que por trás do rei de Tiro está aquele que estava no Éden, o querubim da guarda. Elevou-se, verso 17, o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Tiago, por que o mal se iniciou no coração de Lúcifer? Não sabemos.
Não sabemos o porquê. Não há um motivo. Dizer qual era o motivo seria justificar. Não há explicação. O que nós sabemos, que diz a Bíblia, é que ele ficou orgulhoso. Ele olhou para ele e achou que era muito bonito e que ele merecia um lugar melhor no céu. Em Isaías 14, diz que ele queria colocar o trono dele. Olha lá. Isaías 14, verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Na tenda da congregação, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Não semelhante em caráter, em virtudes, mas ele queria apenas o poder, o controle, o domínio, o governo. Então, nós sabemos que ele se envaideceu. Mas por quê? É aqui que não temos uma explicação. Mas como de um ser perfeito surgiu mal no coração dele? Não há explicação. Se houvesse explicação, haveria uma justificativa para o pecado. Mas não há. E pensar que aquele que estava tão próximo a Cristo tornou-se no arqui-rebelde, no principal inimigo do Filho de Deus. Já pensou nisso? Que trama! Que coisa profunda! E eles vão se encontrar aqui no planeta Terra, é uma guerra nas estrelas, né? E aí você fica vendo lá, né, os Jedi e o Anakin Skywalker e tudo isso é para atrapalhar a verdadeira história, é para encobrir, é para anuviar a nossa mente do que realmente aconteceu. Os dois eram amigos, eles estavam próximos aqui, mas houve uma briga e muitos filmes, histórias e livros eles vão retirar a trama daqui, porque não existe uma trama mais dramática que a história do plano da salvação. Então, se Deus criou tudo perfeito, por que existe o mal? Porque Deus dá liberdade aos seres humanos para escolher. Aliás, aos anjos também. Pensar diferente e impedir a liberdade de escolha não seria uma postura de amor. Quem ama precisa dar a liberdade para o objeto amado o trair. Você que tem a sua namoradinha, você que tem o seu namoradinho aí, querem noivar, se casar, escute o que eu estou falando. Talvez você que é um pouco ciumento, né? Não devemos realmente ter certas condutas que dão margem para o ciúme. Mas você precisa dar liberdade ao seu futuro cônjuge para lhe trair. Liberdade não é assim, não. Senta aqui na porta do bar, fica tranquilo. Não, não é isso. Mas você não pode utilizar a força, o controle. Utilizar o controle e forçar a alma, extorquir a consciência, não é o governo de Deus. Deus deu liberdade, inclusive para não amarem a Deus. Esse é o preço do amor verdadeiro. Quer saber se alguém ama você verdadeiramente? Faça tudo de bom para ela, cuide bem dela. Mas se um dia ela quiser ir embora, você pode até tentar buscar, mas você precisa respeitar a decisão dela de te trair. É o amor verdadeiro. O oposto disso é aquele homem lá em São Paulo que trancou a esposa 17 anos em casa. Ele gostava tanto dela que não quis deixar ela sair de casa. Deixou ela ali trancada, algemada ao pé da cama. Isso não é amor. Se Deus é amor, por que eu sofro tanto? Por que pessoas inocentes sofrem? Porque estamos aqui num período de teste até se encerrar a nossa vida. Nós precisamos escolher qual dos dois reinos nós queremos, o reino de Lúcifer ou o reino dos céus. E nesse processo, nós também pecamos. E nós acabamos colhendo algumas consequências. Ninguém é inocente. Esse é o primeiro ponto. Todos pecaram. Todos são culpados da morte de Jesus, porque ele morreu pelo pecado de todos nós. E todos pecaram. Então, nós sofremos por estarmos em um mundo de pecado. Agora, pessoas inocentes fazem um curso de preparação para as Forças Armadas. Pessoas inocentes estudam para o vestibular e elas sofrem na preparação. É normal você sofrer em uma preparação porque vai demonstrar que alguns que conseguiram passar, eles vão ser aprovados, outros não. Vamos expandir isso aqui melhor. Se Deus existe, por que ele não acaba com o mal agora? Porque nem tudo está esclarecido ainda. Mas Jesus já não morreu na cruz há 2000 anos? Pois é, até ali. O livro Desejado de Todas as Nações nos revela que havia laços de simpatia entre os anjos do bem e Lúcifer. Até ali.
Quando eles perceberam que ele matou Jesus Cristo, homicida desde o princípio, falava mal e consumou, matou Jesus Cristo, a máscara de Lúcifer caiu. Porém, nem tudo estava esclarecido ainda. Mais 2000 anos de história ainda seriam necessários para esclarecer realmente todas as dúvidas nas mentes dos seres não caídos. Vamos aqui rapidamente. Isso aqui é basicamente toda a lição. Agora nós vamos pontuar alguma coisa que ainda estava fora. Potencial máximo de redenção, terça-feira. Então, por que Satanás não foi destruído imediatamente? Por que esperar milhares de anos de dor e de sofrimento antes que ele lance o joio na fornalha acesa? Imagine que aí no seu trabalho, no seu estágio, você e alguns amigos foram ali no diretor da empresa e falaram: patrão, parece que existe um erro nos salários de todos os empregados, uma taxa está sendo descontada, o cálculo do contra-cheque não está correto. E o padrão olha para vocês e pede imediatamente que vocês saiam da empresa naquele momento, acompanhados, impede vocês, inclusive, de voltarem na sala de vocês para pegarem os seus objetos e impede vocês de entrarem na empresa. O que é que os demais ficariam pensando? Ou imagine que alguém sabe que você foi lá reclamar na direção de alguma coisa e agora você é punido assim, extremamente, com uma punição extremamente alta, pesada. As pessoas vão falar: olha, se a empresa tinha tanta certeza de que a empresa estava certa, por que ela pesou tanto a mão no fulano de tal? Outro exemplo para você utilizar. Imagine que as eleições municipais estão chegando e ali você tem o candidato A, o candidato B, e de repente um funcionário público faz uma denúncia no Facebook do seu município, dizendo que o prefeito ou o juiz ou alguma autoridade desviou milhões de dólares do dinheiro da merenda, né? E aí aquilo causa uma comoção na cidade, principalmente cidade pequena, e fica aquele burburinho, e o prefeito ou o juiz ou qualquer que seja a autoridade diz assim: não fui eu, não, isso não é verdade, né? E aí, no outro dia, quem fez essa denúncia aparece morto, enforcado dentro da própria casa. E dizem que o último a sair daquela casa foi o assessor do juiz ou o assessor do prefeito. Já pensou? O que as pessoas iriam imaginar? Ontem ele fez a denúncia, hoje ele amanhece morto. E quem saiu da casa é o assessor da autoridade. Tem alguma coisa. Nesse mato aí tem algum bicho, né? Então, era isso que aconteceria. Se Deus falasse assim: Lúcifer, você está errado. Colocar assim 3 raios, Lúcifer seria vaporizado. E aí ele olharia para os demais anjos e diria: entenderam? Sim, senhor. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu me lembro de uma história que aconteceu na antiga União Soviética. Após a morte de Stalin, Nikita Khrushchev assume o poder. E ele faz um discurso longo, de mais de horas, narrando os crimes de Joseph Stalin. E ali estão cerca de 2.000 pessoas, 2.000 delegados, pessoas de alta patente dentro do Partido Comunista, né? Dentro do Partido Soviético. E enquanto ele narrava os crimes de Stalin, uma pessoa gritou no meio da multidão: e onde você estava quando Stalin fazia isso? O que você estava fazendo? De repente, aquele silêncio no auditório. Nikita Khrushchev olha para um lado e diz: quem falou isso? Quem disse isso? Quem foi que falou isso? O pânico toma conta de todos os delegados. Ninguém respirava. Se você não conhece a história da União Soviética, lá costuma haver mortes daqueles que discordam ou discordavam do regime. Todos prendem a respiração. Ninguém ousa se mexer. Então, dizem que Khrushchev teria dito: bem, era exatamente isso que eu estava fazendo enquanto Stalin estava no poder. Ou seja, ele estava em pânico, tremendo de medo também. Por isso, ele não falou nada. Era isso que os anjos sentiriam
se Deus houvesse destruído Lúcifer? Eles estariam quietos, eles não estariam dizendo nada. Deus não poderia ter destruído Lúcifer, porque senão ele arrancaria muito do trigo juntamente com o joio. O tempo é necessário para a apuração da verdade. Momento do hipertexto, quarta-feira. Leia os textos de Mateus, Apocalipse e Romanos. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Mateus, verso 13. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pecadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui está uma prova do juízo investigativo. O juízo investigativo, ele é uma fase do juízo final. Então, no reino de Deus, há muitos candidatos. Só que haverá uma separação dos bons e dos maus. Assim como um pescador lança sua rede e acaba puxando peixes bons e peixes ruins, e aí ele precisa fazer uma separação com base em algum tipo de critério. Então existe um critério, e Deus utiliza esse critério no juízo final para separar os justos dos ímpios. Está aqui, o juízo investigativo na Bíblia. Com um únicozinho texto, você já consegue demonstrar. Ah, Jesus não morreu por todos? Sim, mas nem todos escolheram votar no reino dos céus. Nem todos fizeram seu documento de identidade no reino dos céus. Nem todos querem esse passaporte de cidadão do reino dos céus. Aí Deus vai levar as pessoas à força? Muitos pensam que se Jesus morreu por todos, Jesus conhece o coração. Conhece o coração de todos, não é? Vai levar todos para o céu. Mas esse texto diz que nem todos os peixes arrastados pela rede do evangelho, nem todos são peixes bons. Existe algum critério para definir o que é um peixe bom, o que é um peixe ruim. Então, o universalismo, aquela tese de que todos vão ser salvos, não é verdade. Deus conhece o coração. Olha, o pescador não separa o peixe olhando o coração. Já pensou nisso? Acabamos de ler. Deus não conhecia o coração de Adão também? Por que Deus tirou Adão do jardim? Já pensou nisso? Se Deus conhecia o coração de Adão e o que importava é o coração, ele sabia que Adão não queria pecar. Eva foram enganados. Não eram para receber castigo. Mas ele conhece o coração. E por conhecer o coração, ele sabe que o exterior reflete o que está no coração. As nossas escolhas estão refletindo o que primeiramente já foi definido em nossa mente. Segundo texto, Apocalipse 20, verso 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Lá em Mateus, os peixes bons são separados dos peixes maus. Jesus convidou os discípulos para serem pescadores de homens, os apóstolos da igreja cristã. E agora, diante do grande trono branco, como que as pessoas serão julgadas? Pelo coração? É isso que diz a Bíblia? Não. Serão julgados segundo as suas obras, conforme o que se achar escrito sobre eles nos livros do céu. Está compreendendo? Agora, Romanos, capítulo 2, verso 5. Um texto que você pode grifar aí na sua Bíblia, para aqueles que acham que Paulo só fala em justiça forense, apenas em justiça imputada e que nada mais é necessário, que a santificação ela está excluída. Isso não é verdade. E em Romanos 2, nós temos essa resposta dentro do livro de Romanos. Romanos 2:5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Deus quis te oferecer algo melhor, mas o sujeito não quis. O culpado é ele, não Deus. E retribuirá Deus a cada um segundo o seu coração. É isso que está escrito aí? Não. Segundo o seu procedimento. Dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade.
mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Olha o 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Os que não praticam a lei, ainda que sejam justificados num primeiro momento, se eles não mudarem de vida depois, com a graça de Cristo, os desobedientes não serão justificados. Quem apenas ouve e não pratica, não será absolvido, porque o juízo avaliará o procedimento, as obras de cada um. Isso está aqui na sua Bíblia. Qual a relação das passagens com o texto-chave lá da parábola do trigo e do joio? Que é o caráter, as obras, o quadro inteiro, né, que vai determinar quem é trigo e quem é joio. Talvez um pedaço da folha é confuso, um pedaço ali do caule é confuso. Então é o quadro da sua vida, é a pintura que você está fazendo, que vai determinar se você aceitou o reino de Deus ou se você não aceitou o reino de Deus. A vindicação do caráter de Deus é o principal assunto. E juntamente com isso, ele vai resolver o problema terrestre. O que você precisa fazer então é esperar. Você não está aqui para ser rico. Essas são as nossas dores. Senhor, porque os ímpios parece que têm mais recursos, têm um carro melhor, têm uma casa melhor, conseguem dar uma educação melhor para os filhos. Por que eu sofro tanto? Por que eu não tenho namorada, Senhor? Por que eu não tenho namorada? Eu nunca vou casar. Essas são as dores. Por que o meu pai me abandonou? Por que minha mãe não tem um bom relacionamento comigo? Olha, por mais doloroso que isso seja, Jesus está falando para você que é um inimigo que fez isso. Não foi ele, é um inimigo. Não pense em Deus. Pense que Satanás está fazendo isso. Mas que Deus quer libertar. E se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente tu serás livre. Isso aqui é um grande vestibular. Como uma prova. Esses 80 anos que nós vivemos. Nós não estamos esperando Jesus há 6.000 anos. É Ele que está esperando muito mais que a gente. Nós só temos 80 anos para passar no teste, para passar na prova. E nós precisamos votar no candidato certo. Como é que vota? Pelo nosso procedimento. É o nosso procedimento e não o nosso coração. É o nosso procedimento que demonstrará o que está no nosso coração. É o nosso procedimento que diz em qual candidato nós estamos votando. Precisamos amadurecer. Veja o que está lá em Hebreus, capítulo 5, verso 9. Hebreus, capítulo 5, verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus. Agora, Jesus também foi testado e provado. Olha lá, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele também sofreu. A resposta de Deus para você hoje é assim. Deus não está dando uma explicação para cada sofrimento seu. Ele apenas fala, o mal é um problema. Você não conhece toda a história ainda, você não sabe de todos os bastidores. Mas para os seus sofrimentos, eu te apresento Jesus, que sofreu mais que você. A divindade cortou na própria carne. Mas não com o propósito de expulsar vocês do Éden, com o propósito de corrigir. Um detalhe aqui, ainda na parte de quinta-feira, é que você precisa compreender a Deus como seu pai. Quando uma criança desobedece, o pai coloca ela para fora de casa? Não. Mas o pai vai dando disciplina. Filho, a gente não pega o garfo assim. Aí o filho pega o garfo errado. Filho, é assim. Filho, a gente não pode se atrasar. Você se atrasou hoje. Filho, a gente tem que dobrar a roupa melhor. E os pais vão falando, e ensinando. Filho, a gente não pode bater no coleguinha. Você vai ficar de castigo, você não vai poder ir na piscina. Agora, a criança depois fica com 30 anos e bate no coleguinha ainda. Aí ele já passou pelo processo de aprendizagem e ainda está sendo violento. Ele não aprendeu. Ele não está seguindo os princípios do pai. Mas o pai é paciente. Deus é paciente conosco. Quando ele expulsou Adão e Eva do jardim, não foi porque
Ele não gostava dos dois. Foi por causa da cobra. Ele falou assim: vocês vão ficar para fora do jardim do Éden por um tempo. Vocês vão ficar um pouco de castigo aqui porque vocês desobedeceram. Mas eu não tenho intenção nenhuma de destruir vocês. O castigo é para a redenção. A disciplina é para melhorar. O propósito da disciplina, a causa da disciplina é o amor. Eu vou matar a cobra. Quando eu matar a cobra, o jardim do Éden se abrirá novamente. E nós todos entraremos e moraremos outra vez juntos no jardim. Porque eu nunca tive o propósito que vocês saíssem. Vocês saíram provisoriamente. Porque quem fez isso foi o inimigo, não foram vocês. E é por isso que os anjos maus que conheciam a Deus face a face serão destruídos e não haverá perdão para eles. Mas a raça humana que pecou sendo enganada, após darem mostras que querem retornar ao reino dos céus, Deus virá aqui fundar o reino deles. Eu e você retornaremos um dia para o jardim do Éden. Assim que a serpente, que é o inimigo, é o que nos faz mal, diz o livro de Romanos, o diabo será esmagado por Cristo debaixo dos nossos pés. Teremos a nossa vingança contra todos os espíritos do mal que a vida inteira causaram depressão, angústia, ansiedade, tristeza. Haverá uma vingança. Cristo vindicará o seu povo, o caráter do seu Pai. Cristo nos libertará. A Bíblia começa, o grande conflito começa com a saída do jardim do Éden. Mas o Apocalipse, o grande conflito termina com eu e você retornando ao jardim do Éden. Que Deus o abençoe. Na semana que vem o Timóteo estará aqui para conduzir mais um estudo da lição. Amém.